Paulo, e como é que fica as nossas pretensões ministeriais, né? Porque a gente também tem os nossos sonhos, nós temos as nossas metas, né? A gente, eu acho que não só na área do ministério, mas também em qualquer outra área profissional, né? Nós temos alguns sonhos, né? Algumas marcas, né? Alguns têm, eu quero pastorear uma igreja com tantos membros, ou então, eu quero plantar uma igreja. Sempre, ultimamente a gente tem visto vários pastores com esse sonho, né? De plantar uma igreja, né? Do zero, começar uma igreja do zero. Outros, né, de serem professores de seminário, outros de publicarem livros, etc. Como que a gente lida com essas metas, esses sonhos, essas ambições, entre aspas, né, para que não tome o nosso coração e não envenene o nosso ministério, para que seja realmente metas no seu próprio lugar, sabe? Eu não sei se eu tenho capacidade para responder essa pergunta, porque eu não sou nem alguém que está na fase final do ministério para poder fazer uma avaliação para trás e ver realmente qual que é o caminho certo, e não tenho nem, né, enfim, né, a gente tá no caminho, a gente tá na jornada. Então você tá falando na questão ministerial de nós vislumbrarmos metas e sonhos. Eu vivo ainda isso, né? Eu tenho metas que eu tenho no meu coração que ainda não se concretizaram, né? Algumas poucas se concretizaram, né? Da aula, por exemplo, que para mim, na minha época de seminário e quando eu estava estudando era um sonho, já é uma realidade hoje. Escrever um livro, né? Eu já falei que eu nunca imaginei escrever 2 livros com a minha idade. Eu sempre imaginei escrever livros depois dos 40, muito depois dos 40, né? Mas acabou acontecendo até de forma precoce, e às vezes quando alguns sonhos começam a se realizar muito rápido, você começa a ficar meio que desnorteado, e isso potencialmente envenena o seu coração. Então eu já me peguei pensando, me supervalorizando e me vendo numa situação onde o meu orgulho, onde a minha autocompreensão estava sendo muito sobrevalorizada. Eu estava me sobrevalorizando. Quando você pensa de forma fria, você fala assim, cara, isso não é nada, né? Isso na verdade, é a graça de Deus que coloca você como instrumento em diversas situações, mas isso não te qualifica nem como crente, porque a sua fé não deveria depender dessas coisas, deveria depender unicamente do seu relacionamento com Jesus, da maneira como você obedece a palavra. Isso também não é nem nada em relação a, por exemplo, os seus amigos, a sua família, né? A minha esposa não tem uma admiração maior por mim porque eu escrevi livro, né? Ou porque eu sou pastor. Muitas vezes isso é um peso que a gente tem que carregar das pessoas ao nosso redor olhar pra gente e cobrarem uma atitude condizente com o cargo de pastor, condizente com uma liderança, né, religiosa, mas que você, pela sua imaturidade, eu ainda me considero uma pessoa jovem, que não está num grau de maturidade ainda razoável para poder analisar e ter certas atitudes melhores, e você acaba se pressionando, né? Então, assim, essa é a minha dificuldade. Agora, como todas as pessoas, eu acho que os pastores devem ter sonhos. Quem almeja o ministério deve ter sonhos, sonhos grandes. Assim, eu não tenho nenhum problema com isso. Agora, eu acho que o que faz com que esse sonho seja um sonho realmente válido e que vale a pena é de nós pesarmos se realmente essa é a vontade de Deus para nossa vida, e se nós estamos dispostos a receber, vamos dizer assim, uma contraproposta de Deus. Eu não vou te dar isso que você tá querendo, mas eu vou te dar aquilo que eu quero. Você topa? Eu acho que essa é uma decisão muito crucial na vida, sabe? Porque geralmente quando Deus vem com essas propostas é sempre pra perder alguma coisa. Você sempre está perdendo alguma coisa. Você nunca sai ganhando, né? Deus faz isso para nos humilhar, para nos disciplinar, para nos moldar, e aquele negócio, né? Aí você percebe, poxa vida, eu tenho sonhado algo que não é exatamente aquilo que Deus quer. Então eu fico com o meu sonho, porque eu posso muito bem atingir os meus sonhos sem Deus.
desobedecendo a palavra de Deus. Eu posso ter uma igreja de 2, 3, 4, 5, 10, 20, 15 mil membros e aquilo não ter sido a perspectiva de Deus ou o sonho de Deus para mim. É verdade. Aquilo que Deus, ele estabeleceu como vontade, né? Quando a gente fala sonho de Deus, é a vontade de Deus para nossa vida. Pode não ser. E eu tô feliz porque eu tô ganhando bem. Tem uma igreja, uau, né, mega grande, seu super, hiper, ultra respeitado, mas quando eu chegar diante de Deus e Deus me perguntar assim, o que você tem feito? Eu queria isso de você, você fez outra coisa. Aí que começa a ficar, o negócio ficar estranho. O que eu vou responder para Deus? Qual que é? Como que eu vou me apresentar diante dele se eu me interessei mais em fazer aquilo que eu queria ou aquilo que eu pensei que Deus queria de mim, que é cair no auto-engano. Cara, e isso, assim, sendo sincero, eu sei que tem pastores da minha idade, da sua idade, Gabriel, assistindo isso daqui e ouvindo o nosso podcast, mas dentro da nossa faixa etária, isso às vezes é tão difícil de perceber. Às vezes Deus fala de forma clara, né? Verdade. Deus dá confirmações, mas na maioria das vezes você tem que dar um passo de fé mesmo, no escuro, para você tá escuro. E só lá na frente você vai saber realmente se você estava ou não no caminho certo. Agora, o quanto o seu coração está maleável e disposto a eventualmente trocar o seu sonho por aquilo que Deus quer, aí eu acho que diz muito de quem você é e de que tipo de discípulo de Jesus você é. Exatamente, cara. E assim, eu tenho passado por situações muito semelhantes a essa, sabe? Eu vou fazer ainda 2 anos de ordenado, agora no final do ano. E a gente foi colocado numa igreja pequena, numa cidade pequena, porém como um pastor titular, né? E quando a gente é pastor titular, não importa se é numa igreja pequena, numa cidade pequena, com pessoas simples, o nosso coração, ele quer inchar de uma forma extraordinária. E as redes sociais, elas são um grande perigo para o nosso ministério também. Se a gente não conseguir equilibrar, né, os vislumbres que as redes sociais trazem pra gente, de ministérios de sucesso, de pessoas bem-sucedidas e pastores bem-sucedidos, de projetos bem feitos, de igrejas bem grandes, a gente acaba caindo no mesmo erro que se parece muito com o erro, e desculpa o termo, até pornográfico, sabe? Da gente olhar algo que não é e almejar aquilo e sonhar aquilo que não é através das redes sociais. E a gente acaba vivendo num ministério de mentirinha, né? Um ministério de sonho que tá lá no Instagram, que tá lá na internet, e acaba querendo forçar e empurrar essa realidade pros nossos irmãos aqui, na nossa realidade que tá muito distante, né, das redes sociais. E quando a gente acaba entendendo isso e precisa realmente de, às vezes, alguns baques, alguns puxões de orelha que o próprio Deus dá na gente, a gente é realmente humilhado. Essa palavra que você usou é sensacional. Mas veja, isso depende muito, né, da compreensão de que cada um de nós, espalhados ao redor da Terra, temos um chamado e uma vocação que é diferente. Né? Exato. Dentro da multifacetada e da multiforme graça de Deus, por exemplo, você teve uma experiência que na sua idade, quantos terão de ser pastor titular de uma igreja, né? Eu nunca fui pastor titular de igreja, nem sei se o meu chamado é para assumir um pastorado dessa dimensão, né? Então, para mim, são coisas que não estão claras na minha vida, mas para você já aconteceu. E então são maneiras diferentes de Deus tratar com pessoas diferentes. Aí você tocou numa questão que para mim hoje faz com que os nossos colegas pastores e também gente de qualquer outra profissão dentro do seu contexto, né, dentro do seu mundo, acaba olhando para as redes sociais, para as grandes vitrines de grandes pastores, e você começa a se comparar com aquela pessoa e você começa a querer aquilo que aquela pessoa tem, a querer ser aquilo que aquela pessoa é, a querer fazer aquilo que a pessoa está fazendo, sendo que aquilo pode ser totalmente contrário à sua natureza, à sua personalidade e até ao próprio plano de Deus para a sua vida. Exatamente. As pessoas querem um ministério grande, mas será que realmente Deus quer te dar um ministério grande? Exatamente. Né?
será que esse grande para Deus é tão relevante assim? Será que se a gente for enviado para uma igreja de interior pequena, nós vamos amar o Senhor e trabalhar com a mesma alegria de ser um pastor de 5 mil, de 10, 15, 20 mil pessoas? Eu acho que na teoria, né, e a resposta bonita é não, para onde Deus me enviar a gente vai, né? Mas a gente sabe que no fundo do nosso coração nós queremos ser enviados para lugares legais, queremos sentar em cadeiras confortáveis, queremos receber boas congruas, queremos ter conforto, queremos ter uma igreja que nos respeite e que cuide de nós. Mas quantas igrejas são assim? Exato. Não por defeito da própria igreja, mas pelas circunstâncias que podem acontecer, né? Os missionários que vão para os lugares mais longínquos do mundo, e eles o que são? Eles são servos menos amados? A minha opinião é que essas pessoas que Deus chama para o fronte e que muitas vezes estão sofrendo e que estão trabalhando anonimamente, eles vão ter lá no final, né, quando Jesus passar a régua e fechar a conta para todo mundo, eles vão ter galardões muito mais espetaculares do que a gente, por exemplo, que fez aquilo que Jesus esperava que eu fizesse e não fez a mais, não fez algo inovativo, só se contentou com aquele mundinho, pensando que aquele mundinho é o ápice da fama. A gente tem que, né, qual que é a nossa constante batalha? Eu posso falar por mim, é de sempre olhar para dentro e tentar não tirar conclusões erradas a respeito de mim, né? Vieram para João Batista e ficavam perguntando para ele, você é o Cristo? Né? E João Batista falava, não, eu não sou o Cristo, né? João Batista tinha um ministério de relativo êxito, as pessoas vinham falar com João Batista, mas falava, não sou o Cristo não, eu não sou ele, e ele tá vindo, ele é muito maior do que eu, não sou digno de desatar as suas sandálias. E efetivamente, depois que Jesus apareceu, João sumiu na história, e ele se contentou em sumir da história, né? Ele morreu injustiçado, né? Herodes matou ele, e olha só como grande profeta, o último grande profeta do Antigo Testamento, ele some da história. Ele some da história de um jeito... Será que nós aceitamos, né? Será que eu, né? Se eu me perguntar, será que eu aceito isso? No final, a gente vai aceitar, porque a gente vai para onde Deus mandar. Mesmo que seja contra gosto, a gente vai. Mas agora esse contragosto que faz a diferença. Eu tô indo realmente ciente que Deus vai cuidar de mim, que Ele vai estar comigo, ou tipo, vou porque eu tenho que ir, tipo Jonas, entendeu? Então, isso é algo que eu tento constantemente olhar pra mim, quantas vezes eu falho, mas assim, né, pra todo mundo saber que pastor também é gente, como qualquer um que tem os dilemas, né? E as pessoas não imaginam que a gente tem, mas a gente tem também.